Gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário, né, que você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal ABSL Quântica no YouTube e Prof. Povos no Kawaii. Para quem está chegando agora, neste canal a gente fala sobre mecânica quântica pragmática. O que é isso? Mecânica quântica que interfere no nosso dia a dia. De que forma? Através da geração espontânea de energia que todo corpo que produz calor, produz também a energia quântica. E aí a gente atualmente tenta traçar um paralelo entre a espiritualidade e a vibração eletromagnética gerada por cada um de nós, em duas perspectivas. A primeira delas, na perspectiva de vibrarmos uma energia positiva e atrairmos bênçãos de seres que vibram na mesma frequência ou numa frequência aproximada. A outra perspectiva é nós atrairmos coisas não tão boas, mas também sintonizadas com uma vibração não tão boa da nossa parte. Ou seja, a partir do momento que eu entendo isso, qual a ideia, qual a proposta? Que eu melhore a minha vibração quântica para que a minha vida se desenvolva. Então, Prof. Povos não gosta muito das exceções, mas eventualmente, se a sua vida não está indo por um caminho muito legal, caramba, o ônibus passou, putz, furou o pneu, nossa, não merecia esse xingo dessa senhora. Ou seja, uma série de acontecimentos não muito legais, é chegado o momento de estudar. Estudar de que forma eu posso sentir, pensar e agir para qualificar as minhas ações e os meus pensamentos, os meus sentimentos, tá? E com isso atrair bênçãos, atrair orientações pontuais que nortearão a minha vida para um caminho seguro, um caminho de bênçãos, onde, invertendo o jogo, tudo começa a dar certo. Putz, cheguei a 1 minuto antes do ônibus. Nossa, olha que bênção, o combustível deu para chegar no posto. Ou seja, você começa a inverter o jogo, você começa a comemorar as coisas. Você começa a ter gratidão pelas coisas. Tá bom, gente? Então, olha, a espiritualidade nos orientou novamente, né, no novo capítulo a ser desenvolvido aqui. O capítulo é o 10, o nome dele é A Lei de Liberdade. O capítulo, para quem chegou agora, é do Livro dos Espíritos, tá certo? De autoria do Allan Kardec e dos Espíritos. Beleza? Então a pergunta 825. O tema é liberdade natural. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de desfrutar uma liberdade absoluta? Não. A resposta dos Espíritos. Pois todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os grandes quanto os pequenos. Ou seja, a evolução ela é conjunta. A evolução ela é no espectro global. Percebe, gente? Então, por isso, a tomada de responsabilidade em cuidar de si e também do próximo é uma questão ligada ao processo evolutivo, ao processo da ascensão espiritual. Tá certo, gente? Os espíritos estão dizendo que não, você precisa evoluir, olha, liberdade absoluta, não, porque nós estamos vinculados ao desenvolvimento dos nossos semelhantes, tá bom? Que 826, qual seria a condição na qual pudesse o homem gozar de uma liberdade absoluta? Resposta, a do eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar, e, pois, não haverá liberdade absoluta.
Perceberam, gente? Então, dois homens, já existe a necessidade de um respeitar os limites do outro. Tá bom, gente? É importante a gente entender isso, tá bom? 827. A obrigação de respeitar o direito alheio tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Pertencer-se a si mesmo. Então, assim, aqui no canal, a gente fala bastante a respeito do autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você conhece as suas limitações, você conhece os seus direitos, você conhece os seus deveres, que inclusive, na sociedade brasileira, a gente precisa refazer essa disciplina dos deveres, né, gente? Porque tem pessoas aí acreditando que tem muito mais direitos do que deveres. E não é assim. Precisa haver um equilíbrio. Por quê? Porque desde a junção de duas pessoas há a necessidade do respeito mútuo. Você imagina para você viver numa comunidade, numa sociedade repleta de indivíduos. Tá certo? Então, vamos ficar atentos aí nos direitos e nos deveres, tá? 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que, por vezes, eles próprios exercem no lar e sobre os seus subordinados? Despotismo, é um tipo de imposição ali, né? Que tem a compreensão da lei natural, mas a contrabalançam com o orgulho e o egoísmo. Compreendem o que deve ser quando os seus princípios não representam uma comédia calculada, mas não os põem em prática. Tem mais complemento aqui, ó. Na outra vida, ser-lhe-ão levados em conta os princípios aqui professados? Resposta dos despotistas, tá bom, gente? Quanto maior for a compreensão de um princípio, tanto menos excusável é o não aplicar-se a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, é mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que pretende aparentá-lo, mas não o é. Então, assim, a partir do momento que você se submete ao Criador, o seu egoísmo já desce. Você fala, eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz, porque eu sei que a verdadeira inteligência está no alto. A verdadeira inteligência, ela está com espíritos evoluídos, que têm a assessoria direta de Deus, né? Dos seres magnânimos aí do universo. Tá certo? Então, baixou a bola por admitir que nós somos submetidos às leis divinas. Você baixa mais ainda a bola quando você percebe que o seu semelhante tem os mesmos direitos que você. Porque você tem um pouco mais de grana, você não tem direito de ir sentado no ônibus se você chegou por último. Se você tem mais dinheiro, você não tem direito de passar na frente da fila que está no posto esperando abastecer. Você percebe? Você precisa esperar a vez de todo mundo. Porque aí você está se submetendo ao sistema organizado de autorrespeito e de autorrespeito. É assim que funciona. Agora, essas pessoas que querem impor a sua vontade, mesmo sabendo que sua vontade, desculpa, gente. Mesmo sabendo que sua vontade é contra as leis divinas, em algum momento eles vão precisar pagar isso aí. Tá bom? A lei do retorno, ela funciona, tá bom, gente? Então, 829. Haverá homens que, por natureza, estejam voltados a ser propriedade de outros homens? Resposta, olha isso. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Em um complemento, a lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois assimila o homem
ao irracional e o degrada física e moralmente. Lembrando que o tema é a lei da liberdade. Então, um homem não deve se submeter a outro homem deliberadamente. Percebe, gente? Então, quando a gente fala sobre o sistema que a tudo quer controlar, a tudo quer mandar, a gente está se referindo à liberdade individual. Se você vive em sociedade, existe uma legislação que você deve seguir. Você seguindo essa legislação, a Carta Magna, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, que muitos aí estão rasgando deliberadamente, deve ser seguida por todos os brasileiros, independente do grau de função, né? de poder que a pessoa se encontre no momento. Ela deve ser seguida por todos. Por quê? A partir do momento que todos seguem, né? A lei ela se torna presente, ela se torna algo que todos devem respeitar, independentemente de qualquer coisa. Ela se torna um parâmetro para poder nortear as vidas das pessoas, né? E quando a gente segue as leis, a gente dorme em paz, dorme de cabeça tranquila, né? E é isso, gente. 11 minutos. Vamos, só mais uma aqui, olha. 830. Quando a escravidão constitui costume de um povo, serão repreensíveis os que disto se aproveitam, de vez que apenas se conformam a uma usança que lhes parece natural. Resposta. O mal é sempre o mal, e todos os vossos sofismas não transformarão em boa uma ação ruim. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que tendes de o compreender. Aquele que se aproveita da lei da escravidão é sempre culpado de violação de uma lei da natureza. Nisto, entretanto, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Estabelecida a escravidão como um costume em certos povos, pôde o homem dela se aproveitar de boa fé e como coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que a razão se acha mais desenvolvida e, sobretudo, mais esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostra-lhe no escravo um ser igual perante Deus e ele já não tem mais desculpas. Ou seja, gente, quando a gente não conhece as coisas, o nosso débito kármico, ele tem um peso, pequeno peso. Agora, quando você conhece as coisas e deliberadamente age, o nosso karma aumenta. O peso em relação ao nosso karma é maior. Então, gente, vamos pensar a respeito da liberdade, vamos observar se nós, por exemplo, temos um cargo de chefia, vamos observar se estamos sendo justos com os nossos colaboradores, né? Se nós somos empreendedores, né? Vamos observar se nós somos empreendedores justos, ou seja, que a liberdade possa ser usada, né, de forma a contemplar os objetivos do grupo, né, e identificar eventualmente alguém que não esteja muito legal e conversar com a pessoa, né, costuma ser um diagnóstico do grupo, tá bom? Então é isso aí, gente. O tema foi esse hoje. Me despeço de vocês. Muito obrigado. Sexta-feira, né? Sextou. Um beijinho para minha senhora, Dona G. Povos. Te amo, minha princesa. E para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. E excelente final de semana. Se der tempo, à tarde, o professor Povos faz mais um vídeo. Beleza? Então, namastê, pessoal. Fiquem com Deus. Aqui, ó. Valeu, gente. Até mais, viu?
Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.